Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Pegue a sua pipoca de micro-ondas e bora para mais uma sessão aleatória! Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e fala sobre temas aleatórios que invadem nossas mentes durante a sessão, como astronautas naturistas, bonecas falantes e macacos que fizeram um sonho da bancada evangélica se tornar realidade. Oxi! Diga. Se você fosse um super-herói, o que você faria para proteger a sua identidade secreta? Eu colocaria um óculos. Facílima. Um óculos, cara. O óculos é isso, ninguém te reconhece mais. Se funcionou pro Clark Kent, funcionaria pra mim também. Tá certo, é isso aí. Ô Tom, se você pudesse ser colocado em animação suspensa, depois de quantos anos no futuro você gostaria de despertar? Pô, cara, acho que eu ia... Um tempinho bom, assim, 3.000 aninhos, acho que tá bom. 3.000? 3 aninhos, 3.000 ou 3? 3.000 ou 3? É, não entendi. 3.000, não, 3.000. 3.000 aninhos é um tempinho bom o suficiente pra você saber de bastante novidade. Você acha que vai ter humanidade? Você vai acordar e vai morrer intoxicado. Você acha que vai ter mais alguém aqui daqui a 3.000 anos? Não tem ninguém mais não, Tom. Já era. Ah, no outro teve? O outro teve. E também eu posso chegar depois e ficar com a terra só pra mim. Ia ser bem show Vai também. ficar. É só você mesmo. Ficar só pra mim e uma galerinha, Você e as baratas, que a gente já ficou sabendo que não vai... eu ia ficar bem contente. Dudu, fora o Terry Crews, se você pudesse ser uma esposa que não abre a boca em momento nenhum, a esposa de quem você seria? De outra pessoa que também fosse muda. E aí não faz sentido. Beleza. Nossa senhora. André, Ah, Oh, hello, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. isso. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. é isso aí. Que é isso? Que porra é essa? Dr. Zeus. Não conhece? Não foi apresentado? Responde aí, André. Responde. Isso aí. Não entendi se é uma pergunta. O que é isso? É só a introdução. É só a introdução, né? Tá bom. É isso aí. Tá bom. Dr. Zeus. Concordo. Então é isso. Vamos enterrar o nosso baldinho de pipoca numa caverna para que ele se torne prova do avanço tecnológico da humanidade quando o Tom voltar daqui a 3.000 anos. I do not understand you. Oh, baby, please. Ele pode raciocinar. Aquilo pode raciocinar? Com a permissão deste tribunal, deixe-me acabar com esta farsa por um exame direto. Prossiga, doutor, mas não transforme esta audiência em uma... Sessão aleatória. Muito bem! Começando mais um Sessão Aleatória, o podcast mais furazeiro da Baixa Podosfera. É isso aí, esse é o podcast preferido das pessoas que não fazem a menor ideia de onde estão e mesmo assim tomam as decisões mais incabíveis da história da humanidade. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente fala sobre as maiores furadas que no final das contas pareciam ser atrações turísticas. A gente falou já sobre o turismo espacial no episódio 83 do filme Wall-E. Falamos também da maluca cidade de Varginha, próxima a outra maluca cidade de São Tomé das Letras, no episódio 108 sobre ET ou extraterrestre. E principalmente fizemos um tour ao vivaço pela cidade de Gogogok, no país de Gales, e o seu maravilhoso restaurante self-service chinês no episódio 101 sobre invictus. Todas essas maluquices estão aí disponíveis no feed do Sessão Aleatória para você usar como repertório, em dates, para puxar papo com aquele parente que você gosta, para dar uma carteirada em pastor e principalmente usar como conhecimento em concurso público e provas escolares. Mas para você que acabou de chegar de uma viagem de 3.000 anos, o Sessão Aleatória tem duas partes.
Na primeira parte, a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e impressões sobre o filme e traz algumas curiosidades da produção e os seus bastidores. Na segunda parte do nosso podcast, a gente fala sobre alguns assuntos inspirados pelo filme. E aí, vale uma baixaria que for. Qualquer assunto pode aparecer nos nossos assuntos aleatórios, porque aqui é um podcast que não tem tabu. Então, se você não viu o filme, ou viu o filme e não gostou, não tem problema nenhum, porque aqui o filme é só uma desculpa esfarrapada para 4 malucos falarem aquilo que vier na sua cabeça, que são os assuntos aleatórios. E o filme de hoje é Planeta dos Macacos, mais a edição de 1968, o ano que mudou a história da humanidade. Um dos maiores clássicos do cinema e da ficção científica. Esse filme saiu do nosso baldinho de sessões temáticas. E esse filme foi uma sugestão daquela que foi a pessoa que tornou tudo isso aqui possível. A musa de São João del Rei, a sogra do Andrezinho, que é a dona Letícia Jardim. Olha aí. Aê. A nossa aleatória número 2. Olha só. Beleza, então, bora para o filme. Olha só, O Planeta dos Macacos é um filme lançado em 1968. Esse filme foi dirigido por um cara chamado Franklin James Schaffner, com o roteiro do Michael Wilson, Rod Sterling e Pierre Boulle. O filme estreia Carlton Heston como George Taylor, Roddy McDowall como Cornelius, Kim Hunter como Zira e Maurice Evans como Dr. Zayas. Mas antes da gente entrar no filme, vamos falar um pouquinho sobre a carreira do diretor. O Franklin J. Schaffner foi uma das mentes mais criativas e inovadoras dos primeiros dias da rede da televisão americana, porque esse cara começou a utilizar uma técnica de utilizar a câmera em movimento, que na época a maioria dos diretores de televisão mantinha uma câmera estática presa a um tripé, enquanto ele ficava andando com a câmera na mão. O sentido visual criado por esse cara passou a ser um dos atributos mais importantes dos seus trabalhos e ele começou a aplicar também em longas metragens. E a carreira dele no cinema começou em 1963 com um filme chamado The Stripper, estrelado por Joanne Woodward. Em 65, ele surgiu com sucesso... Peraí. É The Stripper? The Stripper. Tem nome em português esse filme? Tem. A gente sabe? A Stripper. Ah, é isso mesmo? A Stripper? É. Tá bom. Em 1965, surgiu o sucesso O Senhor da Guerra, que foi também uma parceria do diretor junto com Carlton Heston e dirigiu também em sequência o grande sucesso Planeta dos Macacos. Além disso, esse cara fez outros 2 filmes de ficção científica muito interessantes, como Papillon e The Boys from Brazil, que apesar do nome, fala sobre a atuação de um caçador de nazistas no Paraguai. Eita. O The Stripper é de 1951? Não, 63. Ah, 63. Ah, tá. É, o nome dele em português é Vênus à Venda. Claro, né? Eu juro que eu entendi, era a música dos Beatles, Day Tripper. Eu fiquei na dúvida também, por isso que na hora que eu perguntei, que era tipo Day Tripper, sabe qual é? Day O cara Tripper. gravou, fez um filme sobre Day Tripper. Não, é Vênus à Venda. E olha só, apesar do nome do diretor não ser um cara muito conhecido, pelo menos por mim, ele já foi indicado 8 vezes pro Oscar de melhor diretor. Caraca. Eita! Mas ganhou somente uma vez, e foi em 1970 com o filme Patton. Ah, Esse filme é famoso mesmo. E também foi diretor de mais de 150 trabalhos, entre filmes, televisão, programa de entrevista e teleteatro, que são aquelas transmissões que as pessoas fazem de espetáculos teatrais diretamente para a TV. E aí, agora a gente vai embarcar num dos blocos mais gostosinhos que a gente tem no programa, que é ou você viu ou você não viu. Você viu ou não viu? E como vocês perceberam, o elenco do filme não é lá um elenco muito estrelado. De grandes atores você tem mesmo só o Carlton Heston. Os outros atores do filme, depois de terem estrelado o sucesso Planeta dos Macacos, eles acabaram fazendo, no máximo, outras sequências do filme, sem fazer grandes obras depois disso. Mas antes disso, antes de chegar na carreira do Carlton Heston, eu queria dar um pouquinho da ênfase para falar sobre o ator Roddy McDowall,
que eu tenho certeza que vocês não viram ele em lugar nenhum. No entanto, ele foi um grande ator de voz em desenhos. Por exemplo, ele já teve no desenho do Super-Homem, ele teve em todas as séries de desenhos do Batman, também esteve no Pink e o Cérebro, Vida de Inseto e no clássico Darkwing Duck. Ah, Olha aí. esse... Como é que era o nome dele em português? Era o... Não, Darkwing Duck tinha tradução aqui. Acho que é Darkwing Duck mesmo, né? Não? Não, gente. Tudo tem nome em português. Não, Darkwing Duck não tinha não. Não tinha mesmo? Não. Em Portugal é o Pato de Capa Preta, mas no Brasil é Darkwing Duck. Pato da Capa Preta. Isso, em Portugal. Ah, Portugal. Brasil então não foi traduzido? Né? Não. Não Só Darkwing Duck mesmo. Darkwing Duck. Tá bom. E aí, falando sobre o galã do filme, o Charlton Heston, ele foi o maior ator da sua época. Ele atuou em apenas, além de Planeta dos Macacos, as outras grandes superproduções Ben-Hur, Os 10 Mandamentos e o próprio Senhor da Guerra, que foi junto com o Shepard, que foram grandes sucessos de bilheteria. Depois de um tempo, ele acabou sendo muito criticado por ser um ator horroroso. E ele é mesmo. Sim. É isso mesmo. Bens a Deus, cara. E aí, ele foi ficando cada vez mais pros bastidores do filme. E depois, principalmente nos anos 90, passou a atuar como narrador de filme. Você não o viu, mas com certeza ouviu o cara nos filmes Armagedon e Hércules. Hércules? Que Hércules? A animação. da Ah, Disney. animação da Disney. Tá É. bom, tá bom. Não vi, não. Também não viu. Mas, o mais legal de todos, vocês viram a participação dele no documentário Tears in Columbine? Eu vi, cara, eu vi. Ah, Eu o depoimento lembrei dele, justamente escroto, disso. É, Cara, é um babaca, esse aí. ele virou um maluco desses aí, né? Ele é ativista pro arma. Pro arma, isso aí. É, eu vi, Então, né? na época, o Charlton Heston, ele era o presidente da Associação Nacional de Hippies dos Estados Unidos, Exato. que é uma entidade que faz grande lobby pela indústria armamentista dos Estados Unidos e um dos grandes fomentadores da violência pela ultradireita. E aí, lá no filme Tears in Columbine, dirigido pelo Michael Moore, ele é entrevistado e questionado do porquê que dias depois do massacre de Columbine, ele ainda ter a cara de pau de aparecer em uma passeata a favor das armas. E quando ele é questionado se ele ainda, naquela situação, se mantinha como um cara pró-armas, ele defende principalmente a comercialização irrestrita das armas pelos Estados Unidos em qualquer loja. E a sua declaração, no filme, acaba sendo dado como conivente a todos os episódios de violência. E também há uma certa falta de empatia desse cara com os mortos, os seus familiares e a tragédia como um todo. Essa entrevista foi um dos últimos episódios da sua carreira, do qual ele sempre será lembrado como um dos principais líderes da extrema-direita dos Estados Unidos. E a sua morte não será sentida. Nessa entrevista é bizarra demais. Inclusive, Bizarro, eu acho que ele expulsa o Michael Moore no meio da entrevista. Ele nem chega a terminar. Ele sai não. andando. Chega uma hora... Ele sai andando, né? Ele Ele sai. sai andando e ele começa a resmungar. É muito É bizarro. um lixo racista, assim. É. E é nesse clima gostoso que a gente vai para nossa sinopse do filme na principal enciclopédia virtual do cinema, o nosso IMDb. Aí, como vocês sabem, eu tenho o meu próprio IMDb. Como assim? Da última vez que eu fiz a pauta, eu falei, a sinopse do IMDb é assim. O Chico falou, não é não. Ué, tá diferente. Poxa, tá aparecendo pra mim. Você tem um IMDb particular, é isso? É, eu tenho meu próprio IMDb, que é o IMDBzera. E eu fui me certificar. Aí eu entrei no meu IMDb aqui no computador, aí veio a sinopse do IMDb. Aí depois eu fui entrar no IMDb do celular e é outra sinopse. Meu Deus do céu. Então vamos pro IMDb que eu baixei no meu computador. Vamos lá. Uma tripulação de astronautas cai em um planeta onde espécies de macacos não humanos altamente inteligentes são dominantes e os humanos são escravizados. Mas a sua sinopse do IMDb não tem o charme real do IMDb. É, que não tem. Não tem. São os erros. Não tem. É. Cadê os erros?
Quem tem a sinopse oficial aí? X, você tem a Eu tenho sinopse aqui do oficial. IMDb oficial? Manda aí. Tem, com todos os erros gloriosos aqui. Isso. Eu fui talhado da apresentação do programa. Mas esse IMDb pirata seu aí, não... Esse IMDBzeira. esse IMDBzeiro aí não adianta. Fala aí, X. Uma tripulação de astronautas choca com um planeta no futuro distante, onde os macacos são inteligentes e a espécie dominante. Tá vendo? Aí, ó, melhor. Eu não tenho o charme da coisa. Não tem, né? Choca com o planeta Esse demais. choca do nada aí, né? Choca com o planeta. É. Mas e aí, o que vocês acham? Qual é a melhor sinopse do MDB? A minha ou a do X? Não, a do Peraí, a X minha não, não, a do a minha IMDb. IMDB oficial. Eu tenho a minha própria. Eu posso tirar um print e mandar pra vocês, se você quiser. Isso aí é a prova de que o Tom vive no multiverso. Olha só, mas a gente tem também a nossa própria sinopse. E dessa vez eu vou utilizar a minha própria sinopse, Aí que não veio sim. de lugar nenhum, ok? Aí sim. O filme vai contar a jornada de uma tripulação de astronautas lideradas por George Taylor, um homem sem caráter algum que viaja em uma nave espacial para um planeta desconhecido. Quando eles chegam nesse planeta, eles descobrem que ele é habitado por macacos inteligentes que dominam a sociedade, enquanto os humanos são considerados animais e tratados como escravos. Aí o Taylor é capturado por macacos e levado para um centro de pesquisa, onde é submetido a experimentos e tortura. Ele conhece outros humanos que vivem sob a opressão dos macacos e o casal de cientistas Cornelius e Zira, que acreditam que os humanos são seres inteligentes e merecem respeito. Junto, eles planejam uma fuga para provar que ele é mais que um mero animal. Durante a sua fuga, o Taylor descobre um segredo chocante sobre o planeta dos macacos e a sua própria existência. Ele começa a questionar tudo o que pensava sobre o universo e a humanidade. E é isso o filme. Andrezinho, o que você achou deste filme? Cara, esse é um filmaço, esse é um clássico absoluto do cinema. Eu tinha visto ele quando era criança. Eu lembro de ter visto com meu pai, inclusive, meu pai era fã do filme. E eu lembro que não gostei muito, né? Eu achei meio chato e tal, porque não tem muita... As cenas de ação são meio bobas e tal. Mas quando você é criança, você não pesca todo o contexto. E esse filme, ele tem camadas aí. Dá pra fazer várias leituras interessantes, porque ele toca em vários temas que são muito atuais. E aí você pode, né, viajar muito em várias interpretações aqui. Tecnicamente, assim, o filme é bom, a fotografia é legal, a caracterização dos macacos é muito legal. Lembrando que a gente tá em 68, né? Então os caras fizeram ali aquelas máscaras prostéticas lá que são bem expressivas, até eu achei. Sim. É, cara, eu achei que foi... Puta, caralho, eu vi um monte de gente com máscara de borracha, que E vergonha. não é tosco, não. Mas não era tosco não, cara. Não. Não é, não. Você nunca tinha assistido, Tom? Foi a primeira vez que eu Você assisti assistiu esse filme pela primeira vez? Foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Mas o mais legal mesmo são essas camadas de significado, né? Ele fala de discriminação e igualdade racial, né? Aquela divisão do mundo, né, entre os macacos e os humanos, que é essa alegoria da questão da superioridade racial e tal. Principalmente, né, nos Estados Unidos isso ainda é muito forte, mas naquela época, anos 60, estava no auge ali dos direitos civis e tudo. Tem a questão das estruturas de poder, né? Então a sociedade dos macacos era aquela coisa das castas, você tem os chimpanzés fazem uma coisa, os orangotangos fazem outra, os gorilas e tal. E tem toda uma estrutura burocrática lá para manter o status quo, então tem esse comentário também. E a coisa da fé contra a ciência. Então a sociedade dos macacos, que era uma teocracia ali, né, baseada em dogmas. Depois até tem um plot twist interessante nesse negócio, que mostra que o Dr. Zaius lá, na verdade, ele já sabia da existência, né, da civilização humana. Uhum. E aquele papo dele de... Proposital. Exato, o papo dele lá de do livro das proteger, premonições, não sei o quê. de heresia e tal, porque não. ele usava a religião como forma de autopreservação, porque ele achava que o Exatamente. avanço científico ia acabar causando fim deles, né? Destruindo Assim como a civilização deles também. Exatamente. Então, assim, são várias camadas interessantes aí, né? Que, pô, se você entrar no negócio, dá pra você viajar aí bastante. Então, assim, eu gostei muito de rever esse filme. Muito legal.
E você, Shin? Então, me lembrei, eu assisti esse filme ainda criança e eu lembro que você criança, o que te chama a atenção são os macacos, né? Você fala, nossa, mas é muito legal, é muito parecido. Como é que eles conseguiram fazer as sobrancelhas se mexerem, né? As bochechas se mexerem. É, cara. Eles são muito expressivos. mesmo. Os olhares, E né? eu fiquei olhando, fiquei fascinado. E eu lembro que foi engraçado que no final, eu tava lá assistindo e tal, e aí eu vejo ele desesperado na praia e não sei o que, aí eu vejo uma estátua e falo, olha que legal, uma estátua de liberdade. Mas por que será que tem uma estátua? Sabe, demorou uns 10 segundos pra cair a ficha. É. E aí a minha cabeça... Falei, gente, isso é sensacional. Cara, na época, esse final deve ter sido um soco no estômago, né? Pra quem viu a primeira vez. assim. Isso. Nossa, cara, eu fiquei olhando. Então, o final do filme é considerado como, se não é um dos finais de filme mais emblemáticos da história do cinema. Sim. Isso. Ele virou uma coisa icônica. Porque os caras seguram pra última cena É. a revelação de toda a história. Exato. E a fotografia daquela cena é sensacional. Isso. Eu lembro que eu fiquei vendo o silêncio, porque depois dessa cena tem um silêncio, né? Não tem mais música, tem nada. Só tem o barulho da água do mar. Acabou o entra a filme. tela Excelente, preta, né? Acaba exato. o filme. É. Pô, é muito legal isso. Eu fiquei chocado, assim, fiquei uns segundos olhando pra televisão e falei, meu Deus, que louco. A galera perdeu a linha vendo esse filme. Isso. Sim, minha cabeça explodiu. Dudu, o que você achou desse filme? Então, eu também assisti quando criança. Minha mãe assistiu no cinema esse filme, né? E ela sempre falava e tal. No final, realmente, né? A gente tem aquele impacto. Mas o que eu gostava também quando criança era dos macacos. Mas eu sempre revisito esse filme de tempos em tempos. E eu cheguei a assistir até as continuações. Teve uma época que eu fiz maratonas de continuação e tal. Ah, é? A ideia é até linear, é até legal. A história continua mesmo? Tipo, Continua até o final. são aqueles mesmos personagens. Sim. E isso com os mesmos personagens. Teve a série de TV também que eu assisti. Tem uma série de TV. Teve uma série de Tem, TV. depois ele vira uma série de TV. Muito legal. Acho que 73. O 2 é uma maluquice que eles inventam uns caras lá, humanos mesmo, que falavam, que estavam dentro de um vulcão, não sei o que, radioativo. Os caras sobreviveram à guerra nuclear, todos deformados. Caraca. Uma merda. Mas o 3 é legal porque o Cornelius e a Zira, né? É. Essa era. Isso. Eles conseguem viajar no tempo. Não sei, acho que eles recuperam a nave e conseguem viajar no tempo. E aí eles voltam pra Terra. E aí caem na Terra e aí acontece o inverso, né? Chega na Terra, 2 macacos, e aí no meio do filme descobre que o macaco fala, aquele negócio todo. É meio que invertido. Entendi. E durante esse processo todo, ele engravida. Uhum. E aí no final do terceiro filme, é o macaquinho falando mamãe. Olha aí. Depois tem um quarto filme, que aí o filme estabelece que os macacos, eles são tipo empregados, tipo servos dos humanos. Ou pets e tal, é muito legal. Ah, mas então ele mudou a linha do tempo. Ele vai agora seguindo essa linha Isso, do... exatamente. Então, o primeiro macaco que fala é esse filho deles, entendeu? Certo. Então aí tem aquela questão do paradoxo Vira temporal. um paradoxo gostoso. Exato. temporal, exatamente. Isso. E aí, no quarto filme, os macacos estão estabelecidos no mundo. E aí eles têm que obedecer e tal. O controle dos macacos é com a palavra não. Então eles falam sempre não, e o macaco para, não sei o quê. E aí esse macaquinho, que acho que é o César, né? É o César, ele começa a questionar tal, não sei o quê. E aí ele instaura a revolução. E no último filme tem a guerra mesmo, pelo planeta tal, que os macacos aí sim dominam. Mas aí depois acontece, não sei que no final tá todo mundo junto, macaco com humano, vivendo em paz. É tipo isso. Mas quando é que tem a guerra que extermina tudo? É no quinto filme. Porque no quarto é revolta, eles se revoltam. No quinto tem uma guerra mesmo, que aí os macacos dominam os homens. Entendeu? E quando é que destrói a Estátua da Liberdade? É nesse? Ah, não, mas não mostra assim, desse Eu jeito. acho que é outra linha temporal. É outra linha. Ah, é bom, verdade. entendi. Eles criam uma outra linha temporal. É outra linha temporal? É, porque se ele voltou Tem um no negócio assim, tempo... tem o tempão que eu vi. pode ter mudado tudo, né? Mas eu gostei por causa disso, porque eu cheguei a ver todos os outros, entendeu? E aí ele fecha o ciclo. Ah, legal. E depois tem, tirando o Tim Burton, né? Tem A Origem, né? Aqueles 3 filmes muito bons. Tirando o Tim Burton, que a gente não vai nem falar, né? Tirando o filme de Tim Burton, que chega pra lá. Tem aqueles 3 filmes novos, né? Os últimos 3 filmes novos que são sensacionais, Gustavo. Eles são excelentes, mas eles não tem nada a ver com essa linha temporal aqui também, né? Não amarra com esse aqui, não. Não tem nada a ver com isso. É só uma reinterpretação. Só meteu o mesmo nome, é isso? Não, ele justifica a origem do
Desse filme, né? De hoje. Desse filme? Justifica. Os macacos começam a falar. Eles contam a história até chegar no filme do... Não chega. Não chega. Tudo bem, mas cria o terreno pra emendar nisso. Mas tá rolando ainda. Vai ter mais. Tá que faz esses filmes aí. Deve ter mais. Provavelmente deve ter mais. Vai ter mais. Tem um pra sair esse ano agora. Ele justifica esse filme de hoje, né? O que é o final, né? Seria o fim. A minha impressão é que, assim, as ideias construídas pelo filme são melhores do que a forma como ele é executado. Mas, assim, muito melhor. Se você fecha o olho e fala assim, legal, o filme fala sobre, não sei o que, cara, que filme interessante, então vamos assistir esse filme? Vamos assistir esse olha. Meu Deus, que filme horroroso. Não é filme horroroso. O conceito é muito bom. Nossa, eu achei um filme horroroso. Não, Tom, que isso? O conceito é foda. As cenas de ação são horrorosas. Meu Deus, são horrorosas. Não são Tom, horrorosas. é a época, Tom. É a época, Tom. A trilha sonora é incrível. Não, a trilha é sonora, mas as trilha cenas de ação são muito ruins. Não são, cara. Esse é o nível dos filmes dos anos 60. E aí tem algumas inconsistências fodidas, porque ele foge do meio do tiroteio, onde estão caçando uma cabeçada, e ele fugiu de todos. Quando ele chega no lugar lá específico, numa pracinha lá no meio da feira, um monte de gente começa a jogar fruta e ele cai no chão, de tanto que as pessoas jogam fruta nele. Já jogaram fruta, não sei? Você vê? Um monte de gente jogando fruta. Ninguém nunca me derrubou na base da tirada do fruta. Se alguém jogar um coco na sua cabeça, quero ver, cara. Situação difícil. E fruta que é dura. A realidade de estar no meio de uma briga da feira. Pois é. Eu não sei, cara. Eu acho que como todo filme mais antigo, assim, você tem que dar você tem que tirar um pouco a sua... Tem que dar um desconto aí da estética da época era assim, entendeu? Na época é inovador. É inovador também. Não. Calma. A trama política da história e a ideia de como eles gostariam de contar uma história, como seria o homem branco sendo tratado como inferior? Vamos fazer, então, a inversão dos papéis e colocá-lo numa situação onde ele precisa se superar e tal. Pra, no final do filme, ele ser um cara, um otário, idiota qualquer, que fica trocando tiro com um rifle na mão, pra depois falar, foda-se a humanidade, eu só quero o meu lugarzinho onde ninguém vai me incomodar, eu achei um filme bastante problemático, sabe? Você não falou nada. Não, tô ouvindo aí, eu falei que eu gostei. Mas assim, como a gente falou, é um filme de 68, gente. 68, o mundo era completamente diferente. Ainda tinha placas dizendo que tem lugares que os negros não podiam entrar. Então, assim, o fato de ter um astronauta negro já era revolucionário pra época, entendeu? Os papéis eram muito minimizados, era tudo muito estereotipado. Então, assim, essa questão racial ainda na sociedade era um tabu. Tava falando muita coisa nos protestos nas ruas. Então, no filme, eu acho que, assim, é de se esperar que fosse mesmo os brancos salvadores, os heróis e tal, porque era a realidade de Hollywood na época, né? A chance de mudar isso foram os filmes mais atuais. Mas eu também acho que não foi feito nada a respeito, né? Foi levado para o outro lado. Eu também acho que eles não chegam a tocar nessa temática toda, não. Os filmes novos, eles vão mais pra linha de ação, aventura e tal. Ele não entra. Eles não focam nessa. Esse filme tem vários monólogos aí, onde os caras, ficam falando sobre várias questões aí, Então, é uma coisa que hoje em dia os caras não vão fazer um filme assim. Não, igual você falou, se vai ter continuação, talvez chegue nesse ponto de discussão, mas nesse momento inicial, esses filmes não têm essa pretensão. Eu acho que eles não têm essa pretensão, exatamente, é isso. Acho que eles não têm essa pretensão. Eu acho que eles são um filme de aventura, Marvel. Isso. Pra você ver e se divertir. Até porque a cobrança da sociedade por esse posicionamento dentro de filmes não existia, né? Tem isso também, Isso era uma coisa, assim, era visto como entretenimento, entendeu? Já foi corajoso só de fazer isso. Sim. De fazer. Triste é que o ator principal tenha virado babaca escroto, né? Não vira, não, sempre foi. Quer dizer, exatamente, tenha sido, né? Então, até que existem alguns momentos onde o plot do filme ser um filme interessante pro momento onde ele saiu, que ele foi lançado mais pro final da Guerra do Vietnã. E o Charlton Heston, aquela época, ele era um cara anti-guerra do Vietnã. Olha aí. Ué, ele é um cara a favor, naquela época, da defesa dos direitos humanos. Mas então mudou mesmo. Mas acho que ele curtiu demais ficar com uma arma na mão, e aí se tornou o termino do otário. Onde estamos? Tem alguma noção, capitão?
Estamos a uns 300 anos-luz da Terra, num planeta desconhecido na órbita de uma das estrelas da constelação de Orion. Isso é bastante para você? Vamos falar sobre as histórias de produção desse filme? Bora. Olha só, o produtor Arthur P. Jacobs adquiriu os direitos do romance de Pierre Ribot chamado O Planeta dos Macacos, antes da sua publicação em livro, em 1963. Ele apresentou esse roteiro e os direitos do romance para produção a vários estúdios e no final de 1964 o projeto foi anunciado como uma produção da Warner Brothers, com o Blake Edwards como o cara que seria o eleito para dirigir o filme. Depois que o produtor Jacobs fez a sua estreia de sucesso com um filme chamado What a Way to Go pela Fox, ele conseguiu convencer o vice-presidente da Fox a dar sinal verde para já de cara, um ano depois, começar a fazer o filme Planeta dos Macacos. Só que ele pediu, enquanto ainda estava rolando, a pré-produção de um outro filme na Fox, que era o que se tornou um clássico do humor chamado Dr. Dolittle, o cara que foi um dos primeiros grandes atores que a gente tratou aqui no Sessão Aleatória, que era o Jerry Lewis. E Dr. Dolittle? Não, a gente não falou desse filme, não. Sessão Aleatória é primórdios. A gente falou do ator Jerry Lewis. Falaram de Jerry Lewis? Não, a gente não falou, não, Tom. Você tá maluco? Do Jerry Lewis? Não falamos, não. Acho que a gente falou do Tá ator. maluco. Tinha esse episódio? Lógico que a gente falou, a gente fez o Professor Aloprado. Não teve, não. Primórdios, Tom. Primórdios, Tom. Isso não existiu, não, Tom. Essa é uma realidade alternativa que você tá falando. Isso é uma outra linha temporal. Essa é outra linha temporal. A gente já Não, publicou isso não o existe, Professor não. Aloprado? Não, o professor Aloprado. É a prova de que Tom vive no multiverso. Lúcio, Nunca aconteceu. quem quiser pagar R$1.000, eu libero o episódio do Professor Aloprado. Que eu tenho aqui comigo. Editadinho, bonitinho. Eu mando em versão impressa ainda. Olha só, o roteiro foi feito pelo criador da série The Twilight Zone. Olha aí. Ou, além da imaginação, um cara chamado Rod Sterling. Mas acabou sendo rejeitado por vários motivos. É Serling, viu? Hã? Não tem T, não. É Serling. Rod Serling. Ah, é sério? É, não é Sterling, não. Sterling é o corredor. O que o cara queria apresentar, na época, é que a sociedade símia era tecnologicamente muito mais avançada do que seria possível de ser produzido e encarecer muito o filme. E aí, eles acabaram por contratar um outro roteirista chamado Michael Wilson para reescrever esse roteiro feito pelo cara do Além da Imaginação. E aí, a Sociedade dos Macacos acabou sendo um pouquinho mais primitiva a fim de que se reduzisse os custos do filme. Mas engraçado é que eu trabalhei com um cara chamado Michael Wilson. Você trabalha com Michael ou Wilson? Os dois. É o nome dele completo. Era um cara que tinha uma bola. Nossa senhora. O final, criado pelo Sterling, no final das contas, acabou sendo mantido e se tornou um dos finais de filmes mais famosos de todos os tempos. E a localização e o estado de decadência da Estátua da Liberdade no final do filme acabou tendo várias edições diferentes e mudando ao longo de diversos storyboards até chegar naquela onde a água já está quase no pescoço da Estátua da Liberdade. Para convencer os estúdios da Fox de que o filme do Planeta dos Macacos era possível de ser feito, os produtores filmaram uma pequena cena de teste baseado no roteiro do Rod Serling, que utilizava as primeiras versões da maquiagem dos macacos na data de 8 de março de 66. Aí, o Charlton Heston foi aparecer em uma versão inicial do Taylor, que na verdade ele era chamado de Thomas. O Robinson era o cara que ficava como o papel de Zaius, e então outros dois atores desconhecidos foram contratados pela Fox, que era um cara chamado James Brolin e a Linda Harrison, interpretando o Cornelius e a Zyra. A Linda Harrison, na época, ela era namorada do chefe do estúdio. Ela era namorada do Zanuck. E depois ela acabou sendo escalada, na verdade, para ser a personagem chamada Nova. Ó, o James Brolin é pai do Josh Brolin. Ah, é? É. Olha aí. Olha aí. E aí,
um terceiro roteirista deu os tatos finais aperfeiçoando o roteiro e reescreveu alguns dos diálogos que estavam mais problemáticos, incluindo alguns diálogos irônicos e mais pesados que não estavam nos rascunhos do Serling ou do Wilson. Algumas cenas, como aquela em que os jurados imitam macacos, onde eles tapam os olhos, onde eles tapam as bocas, ou eles tapam os ouvidos, que é um ditado falado "See no evil, hear no evil", ou "Speak no evil", também traduzido para o português como "Não veja o mal, não fale o mal e não ouça o mal", foram improvisadas pelo diretor Schaefer e mantidas no filme final devido à reação do público durante as primeiras exibições de teste do lançamento nos cinemas. Os bastidores do filme, O Planeta dos Macacos, foi também marcado por desafios e curiosidades interessantes. Um dos maiores desafios enfrentados pela equipe de produção, na verdade, foi criar uma aparência realista para os macacos. Para isso, foi criado um sistema de maquiagem extremamente elaborado com prótese, peruca, lente de contato, que levava horas para ser aplicado em cada ator. O grande maquiador do filme, um cara chamado John Chambers, realizou várias sessões de treinamento nos estúdios da Fox, orientando e fazendo meio que tipo uma escola de maquiagem para conseguir fazer com que tantas pessoas fossem maquiadas ao mesmo tempo como macacos, para ter a máxima eficiência e fidelidade do filme. Esse John Chambers também trabalhou no Blade Runner. Ali. Outro desafio foi encontrar locações que parecessem pertencer ao mundo alienígena, mas não. As cenas foram filmadas principalmente na região do Vale da Morte, na Califórnia, que oferecia paisagens áridas e rochosas, principalmente naquele momento do diálogo onde tá cada um em uma parte da masmorra, sabe? Onde o Carlton Heston tá falando com o Cornelius, aí ele tem um eco no meio deles. Aquele é o Vale da Morte. E eles tentavam criar uma paisagem que tentasse parecer como se fosse de um outro planeta. A equipe de produção também construiu diversos cenários impressionantes, como a própria cidade dos macacos e o laboratório onde o Taylor era mantido preso. O Carlton Heston, o protagonista do filme, tinha uma relação mega difícil com o diretor Franklin Schaeffler, apesar de ter sido o segundo filme onde eles trabalhavam juntos. Isso porque o Heston queria dar mais profundidade e complexidade ao personagem, enquanto o Schaeffler queria manter um cara mais superficial, mais estereotipado, mais toscão. O Heston também não gostava de ter que passar horas se submetendo à maquiagem. E por isso que lá do meio pro final do filme, ele mesmo, por conta própria, resolve fazer a barba, e a galera fica tão puta que ele faz a barba por conta própria no filme, que eles mudam o próprio script pra falar assim: pô, cara, você fez a barba, agora você não parece ser uma pessoa inteligente. Pra dar uma indireta de quanto o Carlton Heston tava sendo um otário por não seguir as linhas do filme. Mas coube bem, né, no plot, porque os macacos são todos peludos e tal, né? Ele acabou parecendo um cara otário. Pô, por que o cara tá reclamando de maquiagem? Não era macaco? Que maquiagem é essa que demorava tanto tempo? Então, cara, enfim, eu tenho mega ranço sobre esse maluco. É que ele tá reclamando porque demorava a começar a gravar o tempo inteiro. Mas aí o que fazia a barba ia mudar? Sei lá. Eu não sei. Protesto. Vou fazer a barba pro protesto. Mas o cara, pelo jeito, era um babaca mesmo, então. Eu tenho diversos problemas com esse maluco. Diversos problemas com esse maluco. Um deles é falar o nome dele certo, né? Não vai dar nem esse prazer pra ele, né? Exato. Em um ponto, durante a produção, foi tomada a decisão de que Nova ficasse grávida do Taylor. E gravaram cenas sobre isso. Mas, de acordo com o roteirista, o Michael Wilson, a decisão de remover as cenas que retrataram a gravidez da Nova foi tomada por um executivo de alto escalão lá da Fox, que achou que essa história é meio esquisita. Possivelmente porque implicaria de que o Taylor havia estuprado a mulher lá na cadeia. Isso ia ser extremamente bizarro. É uma pessoa sensata aí, pelo Exatamente. menos. Teve alguém no departamento de vai dar merda. Mas pior é que na década de 70 não ia dar tanta merda. Já é esquisito aquela teve relação dos dois ali, né? Aquela relação dos dois lá é bizarra. Aquela personagem é bizarra. É extremamente bizarro. Bizarro. A galera não sabia o que fazer com ela. Por isso que eu falo, a importância dela é só no final, ela tem que mexer na boneca. Pra mim é isso. Só que o Harrison acreditava que foi o Heston quem tinha rejeitado a ideia. Mas não foi o caso. No final das contas, a decisão de remover a gravidez da Nova foi tomada porque se sentiu com que isso diminuísse também o impacto do final do filme.
Como resultado final, todas as cenas do Harrison com o Heston na sequência da gravidez de Noah foi cortada, embora ainda essas filmagens existam e que tá esperando só aí surgir uma versão caça-níquel de uma nova versão do diretor por aí. Em outros rascunhos do filme, o Taylor era morto no tiroteio. E aí, a Nova conseguia escapar e ela ia pra Zona Proibida. E a partir dali era que iria começar as sequências do filme, como ela com a protagonista. Mas isso também não chegou a acontecer. E falando sobre a recepção da crítica, é que no final das contas, Planeta dos Macacos foi um baita sucesso entre os fãs mais aficionados de ficção científica e acabou lançando uma franquia de 4 outras sequências, bem como uma série de televisão, uma série animada, história em quadrinho e vários merchandisings. E aí o Rod McDowell, que eu falei lá no Viu ou Não Viu, foi um cara que teve um relacionamento de longa data com a franquia, aparecendo em 4 dos 5 filmes originais, só que ele era o único que estava ausente do segundo filme, no qual ele foi substituído por um outro cara chamado David Watson no papel de Cornelius. Ele também estava fora da série de televisão. A série original de filmes, logo anos depois, acabou tendo o remake do Tim Burton, com o mesmo nome, no ano de 2001, e depois mais um reboot, que começou com Rise of the Planet of the Apes em 2011, e aí os filmes continuam rolando por aí até hoje, sem previsão de parar com essa sandice. Eu acho que o Rod McDowell tá na série de TV, sim, só que ele não faz o Cornelius, ele faz outro personagem. Ele faz o... É verdade. É o chimpanzé lá que o Zaius manda ele, junto com o General Urko, pra andar junto com os dois humanos. Eu não lembro muito bem da história da série, mas era isso. Ele era o mesmo ator, mas mudou o nome do macaco. E olha só, eu não consegui encontrar quanto foi gasto pra produção do filme, mas também o quanto ele rendeu não foi lá muito. Quanto vocês acham que rendeu esse filme? Não, tem que ter rendido muito, cara, porque pra quantidade de continuação que teve, Não rendeu? seja lá o que for, ele rendeu muito. Ele custou caro e rendeu muito, não? Não é possível. Não, pra época, o filme rendeu apenas 32 milhões de dólares após o seu lançamento no primeiro ano. Até hoje ainda tem, mas naquela época foram só 32 mil dólares. Milhões. Bilhões, desculpa. Ué, mas ele custou caro esse filme. Não, ele foi uma superprodução. Custou caro, sim. Em 68 atualiza esses valores aí. É, tem que atualizar os valores pra ter uma noção. Então é isso, gente. Bora pro troféu aleatório? Bora! Troféu aleatório. Maravilha, troféu aleatório, um dos grandes momentos da cinedramaturgia do universo, principalmente se você tá há 3.000 anos à frente do seu tempo. Diz pra mim, Xi, o que é ganhar um troféu aleatório pra você? O prazer de ganhar um troféu aleatório é o mesmo de você atravessar o espaço, cair no deserto, ou melhor, no Grand Canyon, e atravessar aquele calor maldito usando uma roupa de astronauta com um gabinete de banheiro nas costas e achar uma cascata, uma cachoeira geladinha. Olha só. Muito bom. O melhor desse momento, assim, que eles vão andando, aí tem uma plantinha no chão, assim, eles falam, olha aqui, ó, vida. Foi um momento Oli ali, né? Você Pega a plantinha. ao invés de eles chamarem de, olha, gente, uma planta, eles olham o ponto e falam assim, ó, Os caras estão num planeta inóspito, né? Eles estão ali. vamos lá. Começando por você, Andrezinho, nosso grande host, qual é o seu troféu, Léo? O meu troféu aleatório é o troféu Sérgio Malandro de melhor beijo de macaco. Essa é uma maluquice foda. Essa é uma maluquice foda, mano. Essa é uma... Que vai pro até um Taylor. ponto desesperado. E na hora de se despedir lá dos macacos, ele vira pra doutora Zira lá, né? E fala assim, posso te dar um beijo?
E dá-lhe Porra, um mano. beijão na boca, né? Ironicamente, o Cornelius foi o primeiro Exato. corno do cinema da história. Já justificando ali o nome do namorado dela, o Dr. Cornélio, né? Que fica ali olhando aquela cena do cara beijando a namorada dele. Esse é um dos momentos que eu falo assim, mano, esse maluco, ele só tem ação inadequada no filme. O maluco é o tempo todo inadequado. O tempo todo inadequado. O meu troféu é parecido com esse aí. Ah, é? O meu troféu é o troféu How You Doing? Que vai pro Charlton Heston, que manda aquele olhar maroto, cheio de segundas intenções pra Zira quando ele tá lá na cadeia, na jaula. Pois é, cara. Na cena Rola mais fornona nos 70 do filme. um filme entre os dois ali que é muito esquisito, né? É muito inadequado. Ele é um O maluco, macaco, né, cara? Então, tipo, O maluco não poupa ninguém, velho. o cara tava ele muito tá doido. num ali. planeta Isso que dá você ficar 300 anos no espaço, entendeu? e ele tá preocupado com isso nesse momento onde ele está aprisionado. Sério. É muito esquisito mesmo. Dudu, qual é o seu troféu aleatório? O meu troféu, Galvão Bueno de pior narração, vai pro Lando. Quando eles estão no bote, ele vai narrando a nave afundando. Afundando. Cara, puta, pra quê, bicho? Tá doido? Todo mundo vendo, velho. Tá Eu não sou cego, né? Não tem outra distração. Porra, é Não tem essa, outra né? distração. Não sei. Arnaldo, pode isso, Arnaldo. Exato. E o meu troféu aleatório vai de acampamento desconfortável, que é pra aquela caminha que eles têm na nave, Sim. onde eles deitam por muitos Aqui tem o anos, formato deles? que tem o formato deles, assim, como se eles fossem, como se a camazinha fosse um case, sabe? É, O colchão da E aí NASA, você o vê, colchão da NASA. Ele é duro, né? Não é e aí apaixonado. você consegue ver exatamente que cada ator não sabe o que fazer quando eles estão naquele case, porque uns estão com o braço esticado, aí o braço não cabe na cama, aí uns estão com o braço cruzado, mas eles ficam mexendo o braço. Ninguém fica confortável naquela cama. Não dá pra dormir naquilo lá por 3.000 anos. É um trem duro de plástico, formato. Mas esses troféus, eles vão ser entregues por quê? Hein, Dudu? Podem ser entregues por... Não entrega não, deixa enterrado. Aí daqui quê? 3.000 Ué. anos alguém vai descobrir, vai desenterrar, entendeu? Não podia ser entregue E vão por... falar, porra, olha aí como era avançada essa civilização, cara. São artefatos. Uma civilização muito É o avançada. baldinho de pipoca e Baldinho de de troféu aleatório. pipoca. Exato. Não podia O ser Charlton entregue Heston vai estar por enterrado também lá. macaquinhos pré-adolescentes? Ah, aquele macaquinho para adolescente, do nada também, né? Do nada. Não dá pra levar a sério uma sociedade onde não tem mico nem sagui. Mas é porque são primatas do velho mundo do Oxi. No novo mundo não tem. Ih, olha aí. No velho mundo não tem esses primatas. Eu quero que o assunto do hoje seja a diferença entre macacos e símios. Olha, isso é importante. Uma boa. Dá pra Olha fazer aí, assim? o macaco é um assunto bacana, hein? Dá pra fazer esse ao vivaço? Dá pra... Não dá pra fazer ao vivo. Então vamos para os nossos assuntos aleatórios, mas antes, algum de vocês tem algum recado? Eu tenho um recado pro meu vizinho aqui. Não, esquece, deixa eu falar. Ele não vai Aproveita ouvir. para dar um recado aí, Chico. Eu não ouvi, o arrombado não vai ouvir. Não, pode dar um recado. Pode dar um recado. Eu garanto que ele vai ouvir. Atenção, vizinho arrombado do Chico. 3:30 da manhã não é hora pra cantar karaokê. Eita. Mas olha aí, ó. mas foi É o ontem aí, fanático ó. do karaokê. Foi domingo? Arrombado. Foi domingo? E aí, Domingo, gente, fechado? já Sexta, sabe. sábado, qualquer dia. Mas, ué, Qualquer dia, feriado, cara, ué. O cara tem casa, O tem homem, karaokê. ele é viciado em karaokê? Não sei, eu sei que Ele do não nada, consegue parar de do cantar? nada tocam um YouTube e começam a cantar. Nossa. Ah, é festinha, Chuti, ué. Fazer o quê? Pô, E a gente já sabe que karaokê é um tema difícil pro Chico. tem trauma. Vamos então para os nossos assuntos aleatórios. Esse olhos claros é formidável. Ele está tentando formar palavras. Sabe como é isso? Os humanos adoram fazer humanices. Começando então os assuntos aleatórios, que como a gente sempre fala, é o pratinho principal do episódio, aquele refogadinho gostoso, um croquezinho monsieur pela manhã. Pela manhã. Andrezinho, qual é o seu tema da semana? Uma das coisas mais impressionantes desse filme, como a gente falou, é a caracterização dos atores como símios.
capazes de se comunicar e agir de forma semelhante aos humanos. E essa caracterização é feita principalmente com o uso de máscaras prostéticas altamente elaboradas. Então hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história das máscaras. Olha que são um aí. dos artefatos mais antigos e universais da humanidade. Né? História das máscaras, olha aí, vai pro vestuário, hein? Exato. Vestuário e afins. Vai pro vestuário, já vai na lista. Alegorias. A utilização de máscaras remonta à Idade da Pedra. Elas tiveram um papel crucial na vida das comunidades pré-históricas, sendo usadas em diversos tipos de rituais religiosos, funerários e comemorativos, bem como cerimônias de iniciação e festividades. Mas estudos sugerem que o uso mais antigo das máscaras tenha sido relacionado à caça. No início da Idade da Pedra, as máscaras eram utilizadas como camuflagem para perseguir presas e como forma de acalmar o espírito do animal morto. Olha aí, você usava a máscara do bicho para ele, né, ver aí que tá tudo certo. As máscaras mais antigas conhecidas foram encontradas no Oriente Médio, datando de cerca de 9.000 anos atrás. Elas são feitas de pedra e conchas e eram provavelmente usadas em rituais religiosos. Também naquela região, os caras encontraram máscaras de gesso com olhos de conchas e pinturas faciais feitas há cerca de 7.000 anos, que provavelmente eram usadas em rituais funerários. É provável que máscaras de madeira e outros materiais orgânicos tenham sido usadas muito antes disso, mas devido ao desgaste do tempo não sobreviveram. Em várias culturas antigas, como no Egito, Roma, Etrúria e China, as máscaras eram usadas como parte dos rituais funerários para proteger, honrar e preservar a aparência dos falecidos. No Egito Antigo, as máscaras funerárias eram utilizadas para proteger o rosto dos falecidos durante o processo de mumificação. Inclusive, um dos exemplos mais famosos e icônicos de arte egípcia dessa época é a máscara funerária do faraó Tutankhamon, feita por volta de 1350 a.C. Essa máscara é feita principalmente de ouro maciço e pesa cerca de 11 quilos, sendo incrustada de vidro colorido e pedras semi-preciosas como lápis lazuli, cornalina, turquesa e quartzo. Quem que usava um negócio desse? 11, por isso que ele morreu. Não, mas 11 quilos? 11 quilos na cara, morreu. Morto, né? Acabou até fácil. Na Grécia Antiga, as máscaras eram amplamente utilizadas no teatro, ajudando os atores a interpretar personagens distintos e expressar emoções. Além do uso teatral e funerário, diversas sociedades utilizavam máscaras em festivais e celebrações, como os romanos faziam na Saturnália. Vocês estão ligados na Saturnália? Saturnália. A Saturnália era um festival realizado em dezembro, em que as atividades diárias normais eram suspensas e as celebrações incluíam banquetes, troca de presentes, jogos de azar e um ambiente geral de diversão e libertinagem. O festival era marcado por um senso de inversão de papéis sociais, em que os escravos podiam desfrutar temporariamente de certas liberdades, como serem servidos pelos seus senhores, e as restrições sociais eram aliviadas. As máscaras, que eram chamadas de personae, permitiam que as pessoas ocultassem temporariamente sua identidade e status social, criando um senso de igualdade e anonimato entre os participantes do festival. Isso permitia que eles se soltassem e tomassem parte em atividades e comportamentos que poderiam ser considerados inapropriados ou inaceitáveis em outras circunstâncias. Era o liberou geral, não é, minha gente? Esse que era o negócio da Saturnália aí. Essa ideia persiste até hoje, e várias celebrações modernas ainda são caracterizadas pelo uso de máscaras e fantasias, como o Carnaval brasileiro, o Carnaval de Veneza e o Mardi Gras de New Orleans. Acho que o de Veneza é mais famoso até, né? As máscaras? Não sei. Acho que o de Veneza acho que só, né? Só pode máscara, participar, assim. Tem que estar de máscara, tem entendeu? Que estar mascarado. Acho que tá bom. É tipo baile de máscaras. Então a gente vai falar mais disso. Durante a Idade Média, as máscaras adquiriram funções adicionais, como, por exemplo, proteção contra doenças. Ah, sim. Durante a peste bubônica, os médicos usavam aquelas máscaras em formato de bico de pássaro para tratar os doentes. Já viram isso? É assustador. É assustador. Esse design peculiar tinha uma finalidade específica. O bico era oco e preenchido com substâncias aromáticas como ervas, especiarias e flores, acreditando-se que possuíssem propriedades antissépticas e purificadoras. Isso porque os médicos acreditavam que a peste se espalhava pelo ar, através de miasmas, que eram emanações nocivas e odores. Eles achavam que, né, exalava do doente. O fedor adoece. O fedor adoece, exatamente. Aí eles enchiam o bico da máscara com essas substâncias aromáticas, né, e achavam que elas conseguiriam purificar o ar que respiravam, então protegeriam, né, eles contra a infecção. Mas, na verdade, essas máscaras eram completamente inúteis, porque a peste bubônica é transmitida picada de pulga, né? Pulga, tem nada a ver. Exatamente, tem nada a ver.
Mesmo assim, né, é uma parte interessante da história da medicina e das tentativas de proteger os profissionais de saúde durante epidemias devastadoras. Foi também na Idade Média que surgiram os bailes de máscaras, aí, Dudu? É isso aí. Começaram a se popularizar na Europa, mais especificamente no século XV. Esses bailes eram eventos sociais elegantes e luxuosos, frequentemente organizados pela nobreza e pela alta sociedade, e eram caracterizados pelo uso de máscaras e fantasias pelos convidados, permitindo que eles ocultassem suas identidades e desfrutassem de um ambiente festivo e misterioso. Olha aí. As máscaras usadas nesses bailes eram feitas de materiais diversos, como tecido, couro, papel, machê e às vezes até metais preciosos. Elas eram frequentemente adornadas com penas, pedras preciosas, pérolas e outros detalhes decorativos. Na época do Renascimento, as máscaras também desempenharam um papel importante nas artes, como na Commedia dell'arte, que é uma forma de teatro popular da Itália do século XVI, onde os personagens usavam máscaras específicas para representar arquétipos como o servo astuto, o velho avarento e o jovem apaixonado. Exemplos disso são o Arlequim e a Columbina, que são personagens típicos dessas peças aí dessa época. Sim. As máscaras são usadas há muito tempo também em contextos militares. Uma máscara de guerra normalmente tem uma expressão malévola ou características terrivelmente fantásticas para incutir medo no inimigo. Os romanos utilizavam escudos de batalha com máscaras grotescas, como a da Górgona, ou colocavam máscaras aterrorizantes em suas armaduras. Os hoplitas, lembra desses caras? Eu falei deles aí no... Ah, eles estavam aí. Estavam aí, foi no episódio lá dos Selvagens da Noite, né? A gente falou dos hoplitas. Isso, Xenofonte, aqueles caras lá. Eles usavam uma máscara de bronze chamada crano, que são aquelas máscaras bem típicas, né, das falanges gregas. Aparece isso no 300 de Esparta, né? Tem aqueles caras com aquela máscara. Essa máscara é irada. É incrível. Massa demais. Essas máscaras tinham abertura para os olhos e cobriam parte do rosto do soldado, fornecendo proteção e às vezes tendo características ameaçadoras ou aterrorizantes. No Oriente, as máscaras também eram utilizadas com fins militares. Por exemplo, os samurais japoneses utilizavam o menpô, ou meias máscaras, geralmente cobrindo o rosto abaixo dos olhos. Feitas de ferro, couro ou combinação de ambos, essas máscaras tinham uma variedade de detalhes faciais, como bigodes, dentes ferozes e um nariz destacável. É muito legal essas máscaras de samurai, vocês já viram isso? Em museus, esse negócio? O nariz é destacável, eu não sabia não. Esse narigão é interessante também, tem uns que tem um narigão. Inclusive, as máscaras desempenharam um papel importante nas culturas orientais, com diversas outras funções e significados. No teatro chinês, como a ópera de Pequim, as máscaras e maquiagem facial são usadas para representar diferentes personagens e suas características. No Japão, as máscaras são usadas em formas teatrais tradicionais, como o nó, o kabuki e o bunraku, onde além de ajudar a retratar personagens e suas emoções, transmitem também significados simbólicos e espirituais. E na era moderna e contemporânea, as máscaras continuaram a evoluir e desempenhar diferentes funções em diversas áreas da vida. No século XIX, elas começaram a ser usadas em esportes, como o hockey, o beisebol e a esgrima, para proteger os atletas de ferimentos. E no início do século XX, as máscaras de gás foram desenvolvidas para uso militar, protegendo os soldados dos efeitos mortais de armas químicas utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Essas máscaras também são, famosas, aquelas que têm uns cilindros gigantes assim do queixo contra o gás mostarda e tal. E mais recentemente, as máscaras de proteção individual tiveram um papel essencial na resposta global à pandemia da Covid-19, ajudando a reduzir drasticamente a propagação do vírus quando corretamente utilizadas, né? Que era aquela máscara que fica debaixo do nariz, não é pra nada, né? Na cultura popular, as máscaras continuam desempenhando um papel importante na criação de personagens icônicos e memoráveis. Então, para fechar o meu assunto... Aí, agora chegou bom, hein? Agora chegou na parte legal. Exato. Eu trouxe aqui uma lista de personagens de várias mídias que tem a máscara como parte essencial da sua identidade. Vamos ver se você sabe. Eu tava achando que o André ia fazer um game show de máscara. Não vai ter o game show de máscara. Não pode game show. Não, deixa pro último. O último já teve 3, tá tranquilo. Não, vocês estão malucos. Começar a cobrar taxa de game show aqui. Ó, começando aqui com um personagem clássico, que é o Fantasma da Ópera. Vocês lembram desse cara? Ah, sim. Ah, sim. É, personagem principal do romance do Gaston Leroux. Ele usa uma máscara para esconder sua deformidade facial e permitir que ele interaja com outras pessoas, como a jovem Christine, por quem ele se apaixona.
Ao longo da história, a máscara se torna um elemento central da identidade do fantasma e um símbolo da sua luta interna entre monstruosidade e a humanidade. A máscara dele cobre meio o rosto, né? Não é o rosto inteiro. Isso. É. A parte queimada do rosto. Ela não é queimada, não é quebrada a máscara? Não, ela é só pra cobrir a parte que tá queimada, deformada Isso, dele. a parte que é deformada, né? Chama pouquíssima atenção, né? Exato. Não, mas é icônica, né? Nossa Icônica, essa máscara do Fantasma da Ópera é icônica. Outro personagem icônico, mascarado aqui, ó, o Homem-Aranha. Peter Parker se torna o Homem-Aranha e usa uma máscara para proteger sua identidade e a segurança dos seus entes queridos. Esse é um tema recorrente. Diga. Fiquei na dúvida aqui, então. Qual é a diferença entre uma máscara e um capuz? Porque o Homem-Aranha, ele é um mascarado ou ele é um encapuzado? A máscara cobre o rosto, né? Então, se ele tá com o rosto coberto, é uma máscara. Entendi o que o Tom falou, porque cabra com o Guruto também. Cobriu a cabeça, capuz, cobriu o rosto, máscara. Mas aí tem outro detalhe. Por exemplo, o máscara, quando ele coloca a máscara envolve toda a cabeça dele. E aí? Então. Ele é capuz? É porque a máscara é qualquer coisa que esconde a identidade, na verdade, né? Então, se você estiver usando um dispositivo que esconde a sua identidade, é considerado uma máscara, por mais que ela, né, pode cobrir outras partes do corpo também. Inclusive, esse tema a questão do Homem-Aranha com a máscara é justamente porque ele não quer que a identidade dele seja descoberta, porque ele quer proteger os entes queridos. Mas outros personagens usam máscaras de outra forma. Por exemplo, o maior de todos, né, o Batman. Bruce Wayne se veste como Batman usando uma máscara e uma capa para combater o crime em Gotham City. A máscara ajuda a proteger sua identidade, mas também a criar um símbolo de medo e justiça, né, para os criminosos e a população. A máscara também permite que o Batman seja visto como um símbolo, uma ideia e não como uma pessoa específica. Então ele usa também essa história, tanto que em algumas circunstâncias outros personagens usam a máscara do Batman também para manter aí a luta dele contra o crime. Os vilões do Batman também têm suas máscaras aqui, ó. O Bane, por exemplo, é um cara que usa uma máscara que administra uma substância química, né, o veneno lá, que confere força e resistência sobre-humanas a ele. A máscara simboliza o seu vício pelo poder e sua busca implacável por dominação. E ainda faz ele falar com aquela vozinha maravilhosa do filme lá, que é o Bane. Exatamente, é isso aí. Ó, outro mascarado icônico aqui, ó, é o Darth Vader, que usa uma máscara. Essa é icônica mesmo. Exato. Uma máscara e armadura negra que lhe permite respirar e esconde suas cicatrizes e deformidades. A máscara também representa a perda de humanidade e sua transformação no sombrio Lord Sith, né, que acontece lá no final da primeira trilogia lá do negócio. Outro personagem interessante mascarado aqui, ó, é o Rorschach, do Watchmen. Boa. Um dos mais legais que tem. Pois é, então esse cara é um vigilante antissocial e brutal que utiliza a máscara como manchas de tinta que mudam de forma constantemente, refletindo o seu nome, que remete ao teste de Rorschach. A máscara representa a visão de mundo em preto e branco do Rorschach, sua rigidez moral e o caos que ele acredita que permeia a sociedade. Inclusive, uma das coisas mais legais do filme, né, do Watchmen, é a adaptação da máscara que eles fizeram. A única coisa, talvez, do filme que seja legal. Não é a única coisa, não. Esse filme é bom. O filme é um horror, meu Deus do céu. Ó, tem mais um personagem aqui, que é o Predador, uma criatura alienígena que caça humanos e outros seres como esporte. Ele usa uma máscara biomecânica que lhe confere habilidades avançadas de rastreamento e combate. A máscara também contribui para sua aparência aterrorizante e o mistério em torno da criatura. E é muito doido, né, no filme, quando ele tira a máscara, porque você não acha que ele tá usando uma máscara. É surpreendente. É surpreendente. Você assiste, né? Exatamente. É legal pra caramba. Porque é super bem feito o design da máscara. Porque ele já parece um alienígena ali, né? E de repente ele tira a máscara e vê que ele é mais feio ainda, né? Bichão incrível. Aí o Schwarzenegger manda aquela, né? You are ugly motherfucker. Ugly motherfucker. É isso mesmo. A tradução é: nossa, você é muito feio. E pra fechar aqui, eu vou falar de talvez uma das máscaras mais icônicas, não só da ficção, mas que acabou permeando o mundo real também, que é o V, do V de Vingança. Sim, olha aí. O V usa uma máscara de Guy Fawkes para se posicionar como um defensor da liberdade e combatente contra um governo opressor e totalitário. A máscara representa a luta pela justiça, resistência contra a opressão e busca pela verdade. Além disso, a máscara permite ao V
a manter a sua identidade oculta e meio que, do mesmo jeito que o Batman, né, ele age como um símbolo da rebelião, né? Então ele não é uma pessoa específica. Essa simbologia acabou saindo dos quadrinhos para a vida real e hoje a máscara de Guy Fawkes representa a luta pela liberdade e resistência contra a tirania, tornando-se um símbolo popular em protestos e movimentos políticos em vários lugares do mundo. E é esse o meu assunto aleatório. É isso aí. Muito bem. Olha aí. E não se esqueçam do 5 de novembro, aniversário do Drogo. Olha aí, Remember the 5th of November. Olha aí. De onde tem esse assunto aí? Eu perdi a referência aí. É do V de Vingança. Vez de Vingança, é. Que ele tem o poemazinho que ele fala. Remember the 5th of November. Nossa, se for ficar listando máscara, que a gente ficaria até o final do episódio. Dá pra fazer um quiz show mesmo, viu? Dá. E não falou do Máscara. Faltou Máscara, Nossa. faltou vários outros. Em filme de terror tem vários. Ah, é verdade, né? Pô, tem a máscara icônica tem o Jason, que é, né, a máscara de beisebol, tem o Pânico, Tem o exatamente. Pânico, tem o cara do Halloween lá. O cara do Halloween, Michael Myers, que tem aquela Myers. máscara também. aí vai. Putz, Sabe o que é do Michael Myers? Os caras não sabiam o que queriam arrumar. Eles arrumaram uma máscara de borracha de um presidente, um dos ex-presidentes, e pintaram ela. Aí ficou daquela máscara lá. Como é que é? Não sabia disso. É, não. ué. Eles não na hora de criar o filme, né, eles queriam arrumar uma máscara, né, icônica pro cara. Aí o cara comprou lá uma máscara de frase de fantasia de um ex-presidente e pintou lá. Não lembro qual que era o presidente. Tem cara de Nixon. De Nixon? É isso Tem mesmo? cara de Nixon. Não sei, Tem que mas procurar não aqui. sei. Eu, Olha tenho que só. ver, eu tava vendo naqueles negócios da Netflix da origem dos filmes, os caras mostrando como é que era a origem. Eu lembrei disso. Interessante, meu. Não sabia dessa, não. Não, aqui, ó. Eu procurei aqui, ó. A máscara, na verdade, é do Capitão Kirk, do William Shatner. Do Capitão Shatner. Isso, do William Shatner. É isso mesmo. Não é presidente, não. Meu Deus do céu. Pior que a máscara não tem nada a ver com... Mas os caras deram uma zoada na máscara também, né? O cara achou ele achou a máscara lá, meio zoada, e ainda pintou ela toda, ficou assustador. É isso. Maravilha! Excelente tema. Vamos para o próximo assunto aleatório. Cornelius, se tiver um momento hoje, eu gostaria de discutir essa sua expedição com maiores detalhes. É claro, senhor. Eu vou apanhar as minhas anotações e em seguida vou procurá-lo. Eu não entendo estes psicólogos de animais. O que a doutora Cira quer provar com isto? Que o homem pode ser domesticado. Our program is People in Jazz. Today our man in jazz group. Oi. É com você o assunto aleatório da semana. Bom, como o Tom Zera mencionou lá no início da conversa, né, o Rod Serling foi um dos roteiristas do filme O Planeta dos Macacos. E nos anos 60, quando ele foi contratado para escrever o filme, ele já era famoso por ter sido o criador de uma das mais aclamadas e influentes séries de TV de todos os tempos, The Twilight Zone, ou Além da Imaginação, como ficou conhecida aqui no Brasil. Sim. E no meu assunto aleatório de hoje eu vou contar a história dessa série e por que ela ainda é lembrada 64 anos após a sua estreia na TV. Pô, maravilhoso. A pena que a Marina não tá aqui, porque ela é fã do Além da Imaginação. Ela assistiu Nossa, eu também sou. várias muito bom, das versões. É muito legal. Bom, o Rod Serling nasceu em Syracuse, em Nova York, em 1924. Desde jovem ele era fascinado por contar histórias e foi escrevendo em um diário durante a Segunda Guerra Mundial que ele descobriu seu amor pela escrita. E aí, quando acabou a guerra, ele se formou em literatura e escrita criativa lá em Ohio, e ainda nos anos 50 ele começou a trabalhar como roteirista para televisão, logo se tornando um dos mais bem-sucedidos da indústria. Como ele sempre foi apaixonado por ficção científica e fantasia, ele pensou em escrever uma série em que cada episódio fosse uma história independente e trouxesse um final surpreendente, além de uma mensagem social ou uma lição de moral. Esse título em inglês, The Twilight Zone, ou Zona do Crepúsculo em português, é uma referência a um termo da aviação que identifica aquela altitude onde a visibilidade dos pilotos na cabine fica comprometida, porque a luz do sol está fraca ou ausente, né? Isso geralmente acontece no nascer ou no pôr do sol, quando a luz fica abaixo do horizonte.
Mas aqui no Brasil, a série foi batizada de Além da Imaginação quando foi ao ar pela primeira vez em 1961 na TV Record. O Rod Serling apresentou essa ideia a vários produtores, mas inicialmente ninguém se interessou, porque a maioria dos programas de televisão da época eram séries de dramas policiais ou faroeste. Finalmente, em 58, a CBS aprovou um piloto da série intitulado The Time Element, que foi ao ar sem ser pela série e que foi muito bem recebido pelo público. Aí, em 2 de outubro de 59, foi lançada a primeira temporada de Além da Imaginação, com o Rod Serling fazendo o papel do narrador nos episódios. E, rapidamente, a série se tornou um sucesso de crítica e público, porque trazia uma combinação única de ficção científica, fantasia, horror e drama. Bom, cada episódio começava com uma abertura padrão, com uma série de objetos aleatórios flutuando no espaço e a música tema. Na primeira temporada, a música era do Bernard Herrmann, que era um cara que tinha ganhado até Oscar, trabalhou com Hitchcock e coisa e tal. Só que na segunda temporada, os produtores queriam não pagar mais royalties ou coisa assim, pagaram $700 para um cara chamado Marius Constantz, e esse cara começou a fazer vários sons, né? Ele mandou uma coleção de sons que ele criou lá, e os produtores combinaram 2 ou 3 sons ali, e aí surgiu a música tema que ficou famosa. Toca aí, Randy. Em cima dessa música tema, o Rod Serling narrava um texto introdutório. Esse texto mudou um pouco no decorrer das temporadas, mas o da primeira temporada era assim. Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta como o espaço, tão desprovida de tempo como o infinito. É o espaço intermediário entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição, e se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume de seus conhecimentos. É a dimensão da fantasia, uma dimensão além da imaginação. A série se tornou um dos programas de TV mais assistidos da época e ganhou 2 prêmios Emmy e um Globo de Ouro durante os 6 anos em que ficou no ar. E, tecnicamente, também ganhou um Oscar. Peraí, como assim? Série de TV não concorre ao Oscar? Até eu explico. É que na 5ª temporada o Rod Serling estava ficando sem ideias. Aí a CBS estava ficando sem dinheiro também, e por conta disso, o produtor William Frog comprou os direitos de um curta-metragem chamado An Occurrence at Owl Creek Bridge, de um cara chamado Robert Enrico. Pagou só $25 mil, né? Era um valor baixo comparado com o custo médio de um episódio do Além da Imaginação, que era de $65 mil. O filme foi adaptado para se tornar um episódio do programa, ou seja, recebeu a introdução e a conclusão com o Rod Serling, mas o resto continuou intocado. E quando ele foi ao ar em 64, o curta-metragem já havia ganhado 2 prêmios de melhor curta-metragem no Festival de Cinema de Cannes, em 62, e o Oscar de melhor curta-metragem de live action de 63. Ou seja, a série Twilight Zone pode dizer que tem um episódio que ganhou um Oscar. Alguns atores que depois ficariam famosos participaram de episódios da série, como o William Shatner, que a gente mencionou agora há pouco, o Spock, né, o Leonard Nimoy, também o Buster Keaton, o George Takei, o Rod McDowell, que a gente viu no filme Planeta dos Macacos, também fez um episódio, também Robert Redford, Burt Reynolds, entre outros. Só que nem tudo foram flores, né? A série enfrentou desafios ao longo dos anos, incluindo a pressão dos patrocinadores para suavizar os temas polêmicos, além da competição com outros programas populares, como Bonanza e Gunsmoke. Bonanza ficou no ar muito tempo, hein? A Bonanza eu conheço, esse outro eu nunca ouvi falar. Teve no Brasil esse Gunsmoke? Passou na Record, Gunsmoke. Bom, Além da Imaginação ficou no ar originalmente de 59 a 64, com um total de 156 episódios. Cada um tinha cerca de 25 minutos de duração, mais ou menos. Foram vários roteiristas que participaram da série, mas o Serling escreveu 92 desses 156 episódios. E na verdade a série só saiu do ar porque o Serling sentiu que já tinha falado tudo o que queria falar dos episódios e preferiu focar a atenção em novos desafios criativos. Mas por conta das reprises na TV, a série sempre se manteve na cultura popular. Ela foi revivida em 3 ocasiões. A primeira em 85, durou 3 temporadas só. A segunda em 2002
que só teve uma temporada, e a terceira agora, em 2020, quando ela foi escrita e produzida pelo Jordan Peele, para ser exibida na CBS também, só que agora o nome é Paramount Plus. Bom, Além da Imaginação foi uma série muito influente e muitos diretores famosos citaram a série como uma grande inspiração. Entre eles, o Steven Spielberg, o Guillermo del Toro, o Jordan Peele e o J.J. Abrams. Ela sempre é citada nas listas de melhores séries de TV de todos os tempos pelo impacto na cultura popular, inspirando inúmeras séries de televisão, filmes e obras literárias. E também ajudou a consolidar o formato do episódio independente, que se tornou comum em programas de televisão posteriormente. O formato de antologia, né, que eles chamam. As histórias são totalmente independentes umas das outras. Além da carreira na televisão e no cinema, Serling também foi um ativista que protestava contra a guerra, além de ser defensor dos direitos humanos e da igualdade racial. Ou seja, se o Charlton Heston era um cuzão, Rod Serling era gente boa. Infelizmente, ele nos deixou cedo. Serling faleceu em 75 aos 50 anos de idade devido a complicações decorrentes de uma cirurgia cardíaca. Ele deixou um legado duradouro na televisão americana e será para sempre lembrado como um dos escritores mais influentes e imaginativos de sua geração. E aí eu pergunto para vocês já assistiram algum episódio da série original? Não. Nunca? Não. Nem os famosos? Não. Então, eu assisti alguns, eu falei que a Marina é fã do Além da Imaginação, só que a Marina tem um problema, quer dizer, quando ela gosta de alguma coisa, ela assiste em loop eterno. Não pode ser. Não, Então, assim, ela teve... Exato, então. Ela tá, né, a gente sabe que ela tá aí nessa fase do dorama, mas já teve outras. Então esperando a Coreia acabar. Mas ela teve, por exemplo, ela teve a fase do Star Trek, ela assistiu a série antiga, ela assistiu um episódio depois do outro. E o Além da Imaginação foi assim também. Então, assim, ela começa a assistir loucamente e eu não consegui acompanhar junto, porque eu não consigo assistir 8 horas direto do negócio, e ela consegue. Mas eu lembro de alguns episódios que me marcaram. Um foi o do cara que... Não sei se ele trabalhava numa biblioteca, mas ele era o cara que queria ler e ele não tinha tempo. Sim. E ele ficava reclamando que, eu só queria ter tempo pra ler os livros, não sei o quê. Sim. Aí ele acorda um dia e acabou. Não tem mais ninguém no mundo, né? Só tem ele. Ele trabalhava num banco e aí ele entrou no cofre pra fazer alguma coisa e caiu uma bomba atômica e explodiu, acabou o mundo. E ele tava no cofre e se salvou. Exato, só que só sobrou ele, né? Aí ele sai e fica felizão, porque ele fala, maravilha, agora eu tenho todo o tempo do mundo, eu vou poder ler os livros que eu sempre quis, não sei o quê. Aí ele vai andando, acho que ele vai na biblioteca, né, pegar os livros, não sei o quê. E de repente, cara, ele tropeça e ele pisa no óculos. E ele não enxerga mais nada. E aí termina assim o episódio. Isso é muito bom. Que ódio. É uma dor na alma esse episódio. Porque e o cara, não... E tem o outro que eu lembro também, que era de uma cirurgia plástica, que tem uma mulher deitada numa maca, e eles vão tirando ali as ataduras e tal, e aí os médicos vão falando com as enfermeiras, assim, nossa, doutor, a cirurgia não deu certo, não sei o que absurdo. Aí a mulher se olha no espelho e dá um grito, né, que ela fica chocada com o que ela vê. E ela tá linda, né? Só que aí a câmera mostra, e ela é uma atriz linda ali, né? Linda. E aí ninguém entende nada, você fica naquele negócio. E na hora que eles mostram os médicos, eles são todos deformados, né? Todos aqueles caras. Todas as pessoas nesse mundo são deformadas. E ela, por ser linda, ela tá totalmente fora do padrão. Então ela tá, né? Levou um susto e os caras da cirurgia não deu certo. E tem alguns que eu lembro, assim, de ter visto de passagem. Esses dois me marcaram muito. Teve um que era de um boxeador também, eu não lembro exatamente qual era a história. Eu acho que o episódio mais famoso da série é o terceiro da 5ª temporada, que ele se chamado Nightmare at 20,000 Feet, que é com o William Shatner. Ele é um cara chamado Bobby Wilson, ele teve alta de um hospital psiquiátrico e ele embarca no avião para voltar para casa com a mulher. E aí durante o voo, ele começa a ver um monstro do lado de fora da janela do avião arrancando um pedaço da asa. Isso é clássico mesmo. Só que só ele consegue ver, porque toda vez que ele tenta chamar alguém para ver, o monstro desaparece. Então ninguém acredita nele, né? Todo mundo tá achando que ele tá tendo um surto psicótico, né? O episódio vai rolando, a tensão aumenta à medida que ele fica tentando imaginar um jeito de impedir, né, que o monstro destrua o avião. E o episódio termina com ele sendo levado de volta pro hospital psiquiátrico, só que aí mostram
né, de relance, a asa do avião, e a asa do avião estava realmente sendo destruída. E ele matou o monstro, ele salvou o avião, todas aquelas pessoas, mas ninguém acredita nele. Só que ele volta pro hospital, só que dessa vez ele tem certeza de que ele não estava tendo alucinações. É um episódio muito legal. Todos eles tinham essa coisa do plot twist no final, né, de alguma forma, assim, alguns mais legais que outros, mas todos tinham essa pegada. Se você, ouvinte, quiser ver a série original, vai ter que apelar para meios não convencionais, porque não tá em nenhum dos serviços de streaming mais populares do Brasil. Mas você encontra, além da imaginação original, no Oldflix. Já ouviram falar do Oldflix? Oldflix? Não. O que é Oldflix? Oldflix. Já ouvi sim. Olha aí a propaganda gratuita. É um serviço de streaming tipo Netflix, que só tem filme velho. É isso aí. O filme mais novo acho que é de 1990. Excelente, mas é um serviço pago? Você paga uma assinatura e você tem acesso a uma plataforma que você tem muita coisa, né? Eu fui assinante, mas parei porque eu não tava dando conta de ficar vendo Chips, Speed Racer, filme do Elvis Presley. Você não pode assistir isso não, X. Se você assinar isso aqui, você não vai fazer mais nada. Eu assisti o Shogun, a série Shogun inteira, tudo de novo, mesmo assim. Mas é muito legal. Se você gosta de coisas velhas, assine o Oldflix. Nossa, tô vendo aqui, tem uma lista de próximos lançamentos. Você tem aqui Namorado de Aluguel, 1987. Chama Namorado de Aluguel de lançamento. Dia o Gênio, terceira temporada, 65. Nossa, cara. É maravilhoso, é maravilhoso. Pô, muito legal, boa dica, gostei disso aqui. E esse era o meu assunto aleatório de hoje. Maravilhoso. Onde está sua tribo, Taylor? Onde estão suas mulheres? Obrigado. Obrigado por me chamar de Taylor. Dr. Zaius. Eu sei quem sou eu. Mas quem é você? Como? Por que diabos essa desordenada civilização começou? Você pode até chamá-la de desordenada desde que você ocupe o seu nível mais baixo e muito merecidamente. E agora, então, pra jogar aquela serpentina na nossa festa e encerrar com chave de ouro, Dudu, qual que é o seu tema aleatório da semana? Então, como eu toquei a música do Dr. Zaius, dos Simpsons, episódio que é um musical do Planeta dos Macacos, eu vou falar do orangotango, a espécie do Dr. Zaius. Aquele estilo de música originário da Argentina. Professor Dudu ensina o mundo animal. Vamos lá, o orangotango é um gênero exclusivo de 3 espécies asiáticas de hominídeos. E eles são nativos da Indonésia e da Malásia. Hominídeos? Hominídeos, todos os primatas são hominídeos, não sei se você sabia. Olha aí! Os primatas do Velho Mundo são. Então são os três grandes, chimpanzés, orangotangos e gorilas. Eles são nativos da Indonésia e da Malásia, e eles são encontrados somente nas florestas tropicais de Bornéu e da Sumatra. Caramba! Territórios do War que a gente já falou aqui. É isso aí. Tá tudo ligado, tudo conectado. Em Bornéu e Sumatra existem também. Tudo existe. Assim como o Vladivostok. E Dudinka. E Dudinska. Classificados no gênero Pongo, por muito tempo os orangotangos eram considerados uma espécie única. E aí, desde 1996, eles foram divididos em 2 espécies. O orangotango de Bornéu, que é o Pongus pygmeus, com mais 3 subespécies, e o orangotango de Sumatra, que é o Pongus abeli. E aí, em novembro de 2017, foi identificada uma 3ª espécie de orangotangos, o orangotango de Tapanuli. E a palavra orangotango, ela vem de 2 palavras da língua malaia, que juntas significam pessoa da floresta. E eles são os primatas mais arborícolas, eles passam a maior parte do tempo nas árvores, são mais arborícolas que os outros primatas do Velho Mundo. E o pelo deles é tipicamente marrom avermelhado, então ele é bem destacado. E os machos e as fêmeas se diferem em tamanho e aparência.
Então eles têm entre 1,10 m e 1,40 m de altura. Eles pesam entre 35 e 100 quilos. E aos machos adultos podem chegar a 200 quilos. Caraca. O que faz dessa espécie a terceira maior espécie de primata do mundo, superado apenas pelo gorila e pelo ser humano. Uau. E aí, com o ser humano, o orangotango compartilha 97% dos genes. Por isso que são hominídeos. Mas com alguns aí, eles dividem 100%. Os orangotangos? Tem. Olha aqui, os orangotangos também são animais territorialistas. E para demarcar o território, o macho dá um grito estrondoso que avisa os outros orangotangos para não entrarem em seu território. E são as espécies mais solitárias dos grandes primatas. Eles têm laços sociáveis que só ocorrem principalmente entre mães e filhos. Os machos adultos dominantes desenvolvem bochechas ou flanges distintas que fazem chamadas longas que atraem as fêmeas e intimidam os rivais. Tipo aquela cara de lua que ele faz. É isso, aquele cara grandona, a grandona é do macho dominante, o adulto dominante. E os subordinados, né, mais jovens, não têm essas flanges. Os mais jovens também se parecem mais com as fêmeas adultas. E o macho adulto só procura a fêmea uma vez por ano, na época da seca, e se acasalam frontalmente, papai e mamãe. Olha aí. É diferente. A maior parte do dia desse primata é gasto em alimentação, descanso e viagem. Eles começam a se alimentar. Não é maravilha? Isso que eu queria. O que você estava fazendo na Itália, você estava orangotangando na Itália. Né? Exato, isso eu consigo fazer. É a prova de que os macacos têm que derrotar os humanos e tomar conta do planeta. Cara, pra instituir esse planeta de macaco logo aí. Olha só, eles começam a se alimentar por volta das 2, 3 da manhã, aí tem que ter disposição para acordar cedo. E eles descansam durante o meio-dia e viajam no final da tarde. Eles são idiotas, porque eles moram num país tropical, então eles acordam cedo, quando o clima está mais ameno. Certo. E aí quando está muito quente, né, eles vão dormir, lógico, e aí no final da tarde eles voltam até a atividade. E quando anoitece, eles começam a preparar os ninhos para dormir. E eles não sabem nadar. Só que tem registro de alguns animais que nadando aí, né? Mas deve ser mais por desespero mesmo, para fugir de predadores, essas coisas. Tá. Os principais predadores são tigres, né? Os outros incluem leopardos, cães selvagens e crocodilos. Caraca, mas o tigre mata um orangotango de 200 quilos? Mas o tigre tem 300. Caraca, bicho. Essa selva tá muito... Mas o peso? Não, tem um tigre de Bengala. Tem um monte de bicho menor tem tigre, não, mas mesmo assim, é um felino, ele é muito ágil também. Né? Não, mas ele é o principal predador. Não é rápido, né? Outra coisa é que ele não é idiota, ele vai predar filhotes e animais mais fracos. Ah, né? Tá. Ele não vai necessariamente pegar um adulto. Não, né? não vai, é burro. Ninguém faria isso, nem isso é consciência. Então, porque senão ia ser um pau feio, porque esses bichos pode pra caralho. Bicho enorme. Não, arrebenta, tio, claro. É só que a ausência de tigres em Bornéu explica por que o orangotango de Bornéu, então, ele se encontra no chão com mais frequência que o orangotango de Sumatra. Em Sumatra, eles ficam muito mais tempo na árvore por causa da presença dos tigres. E em Bornéu, eles já podem descer no chão. Certo. Eles se comunicam através de vários sons, né? Os machos podem fazer chamadas de longa duração e ele vai intimidar membros da mesma espécie através de baixos ruídos guturais, conhecidos como chamada do rolamento. E quando ele está irritado, ele suga o ar, franzindo os lábios e produz um som de beijo, conhecido como beijo de ranger. E os bebezinhos fazem pios suaves. Os orangotangos são animais forrageiros e a dieta varia muito de mês para mês. De 65% a 90% da dieta se constitui de frutas. Forrageiro é o quê? Aquele fica procurando comida? É que ele procura comida, isso. Procura comida. Isso. Ele forrageia e fica o tempo inteiro procurando comida, forrageando. E as florestas de planície Dipterocarpacea são as preferidas dos orangotangos por causa dos frutos abundantes. E os orangotangos de Bornéu comem pelo menos 317 tipos de alimentos diferentes. Olha aí. Que incluem folhas jovens, brotos, cascas, insetos, mel e ovos de pássaros. Eu só tiraria o mel, eu tiraria o inseto da minha dieta. De resto, eu tô junto com o orangotango.
Folhas jovens, brotos, tá tranquilo, né? Ovo de pássaros, tá? Sempre que eu compro salada aqui em casa, eu compro salada baby, que são as folhas menorzinhas, que eu prefiro. Entendi. E aí eles constroem ninhos especializados tanto para o uso diurno como noturno. E eles são cuidadosamente construídos. E os filhotes aprendem, a partir da observação do comportamento da mãe, a construir os ninhos também. A construção do ninho é a principal causa dos orangotangos jovens deixarem a mãe pela primeira vez. A partir dos 6 meses de idade, eles praticam a construção do ninho e aos 3 anos eles já estão com experiência suficiente para fazer o próprio ninho. O orangotango de Sumatra está criticamente ameaçado de extinção. O orangotango de Bornéu está ameaçado de extinção, né, de acordo com a lista vermelha da IUCN. E ambas as espécies estão listadas no anexo 1 da CITES. Então eles estão realmente muito ameaçados. A população do orangotango de Bornéu diminuiu aproximadamente 50% nos últimos 60 anos e a população do orangotango de Sumatra diminuiu 80% nos últimos 75 anos. Caraca, isso é redução do habitat deles? Principalmente habitat, tá? E tem caça também, vou falar mais disso. Muito tempo. A Marina não tá aqui, não precisa de vai ficar esquece, não, pô. Calma. Anteriormente, o orangotango de Sumatra encontrava-se em quase toda a ilha de Sumatra, mas atualmente ele está apenas em algumas regiões do norte da ilha. E no final de março de 2012 foi relatado que alguns dos últimos orangotangos no norte de Sumatra foram ameaçados por incêndios florestais e aí mais ameaçados ainda. Em Tapanuli, na faixa mais ao sul do habitat dos orangotangos de Sumatra, vive a última população de orangotangos de Tapanuli, né, o Congo tapanuliense. A população é estimada de cerca de 800 indivíduos. Os orangotangos eles eram conhecidos pelos nativos de Sumatra e Bornéu há milênios. E enquanto algumas comunidades caçavam eles para servir de alimento e decoração, outras comunidades achavam que caçar eles era um tabu, eram maus presságios. Existem algumas crenças populares tradicionais do Bornéu que consideram má sorte se você olhar para o rosto do orangotango. Caraca, se olhar para ele. E alguns contos populares envolvem acasalamento entre humanos e orangotangos e até sequestro. Mas tudo isso mas isso é conto popular. Tem histórias também de caçadores que foram seduzidos por orangotangos fêmeas. Tá vendo? O Charlton Heston não estava errado ali, ele estava seduzindo ali a chimpanzé. Não, mas ele estava ali seduzindo. E aí os europeus tinham conhecimento da existência de orangotangos desde o século XVII e eles caçaram orangotangos extensivamente até o século XIX. E a primeira descrição precisa dos orangotangos foi feita pelo anatomista holandês Petrus Camper, que observou os animais dissecados e algumas espécies. No entanto, pouco se soube sobre os orangotangos até o estudo do Birute Galdikas, que tornou esse cara, o Birute Galdikas, uma das maiores autoridades sobre orangotangos no mundo. E esse é meu assunto aleatório. Muito bom. Poxa, que porcaria é essa que você botou aqui, esse link? que botou o quê? Esse cara aí, tá vendo? O Xi botou um negócio no grupo aqui. Quem botou? O meu assunto aleatório ia ser uma série dos anos 70 chamada Lancelot Link, o Agente Secreto, que era só com macacos, entendeu? E eu vi na esteira aí do sucesso do Planeta dos Macacos. Essa série era maravilhosa, eu adorava essa série quando eu era criança. Então, mas eu pensei, acho que alguém vai falar de macaco, aí vou mudar. Aí eu mudei, mas tá aí o link pra vocês verem essa pérola da televisão. Nossa, cara, mas isso aqui é muito bizarro. Vacilou. Mas tinha macaco só na série? Só macacos. Cara, que absurdo. Que coisa muito errada isso, cara. Tem é muito errado. fazer um monte de coisa aqui. Que maluco. Nossa, achei muito errado isso, velho. Que merda. Inacreditável. Essa série era maravilhosa, cara. Isso aqui é o que? 70 e 71. Os caras deviam usar uns 5 macacos pra fazer todos os personagens, né? Pois é. Deus do botar umas perucas neles. Tem eles de hippie, cara. Eles de hippie são a coisa mais engraçada do mundo. Tocando aqui. Caralho. Eles tocam os instrumentos, é muito bom, cara. Eu tô vendo isso. No filme eles falam? Eles são dublados. Eles ficam mastigando eles ficam comida. Abrindo e fechando. Isso, exatamente isso. O cara fica dublando. Que maluco. Caralho, cara. Isso aqui é pra vocês dormirem de bem com a vida. Eu vou te falar que isso é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na vida, cara. Inacreditável. E eles tocando aí. Tem uma banda aqui, The Evolution Revolution. A banda. Lancelot Link é a evolução da involução. Nossa do céu, cara. Que é isso?
Ai, meu Deus do céu. eu vou Quando mandar sair lá esse no- episódio, manda lá no grupo. Vou mandar um link falando, não quero menos que isso da Focus do show do Focus. Ah, boa, Tá certo. Excelente. Maravilha! Quais foram os aprendizados da semana? Caralho, eu aprendi que a mente do Xê é muito maluca. Isso aí é aprendizado antigo, né? Pois é. Os 3 episódios confirmei, já então. tinha constatado isso aí. Eu aprendi que até os orangotangos gostam mais de fruta do que o Tom e o Dudu. Ah, com certeza. sem não dúvida. tenha dúvidas. Com toda certeza. Pô, eu aprendi que tem grandes lançamentos esperando por nós aqui no Oldflix. Por exemplo, tem aqui um outro filme aqui com o Charlton Heston. Tem o El Cid, de 1961. Meu Olha aqui, Deus. lançamento. Ninguém merece. Tá lá. Ninguém Tem merece, aqui, ó, ninguém vai. Van Damme, Cyborg, Dragão do Futuro. Nossa senhora. Filmaço. Todos os filmes dele era dragão alguma coisa pra ele. Tá tudo aí, ó. Depois do dragão branco, eles fizeram vários dragões. Todos foram. Tudo Nossa, dragão. meu Deus do céu. Sabe que eu fiz uma Excelente. promoção lá na 80 Base, eu liguei lá pro pessoal da Oldflix e pedi esses cartõezinhos, né, de desconto. E a pessoa ganhava um mês grátis de Oldflix. E eu distribuí lá no 80 Base. O pessoal adorou. Nossa, esse aqui é um Olha isso, sonho. continua viu? pagando. Pô. Legal demais. Vale muito a pena. Mas é brasileiro esse Oldflix? É brasileiro, lá do Nordeste. Porra, que legal. Olha aí. É muito legal. Meu dane-se pai o Netflix. meu pai ia morrer. Então, teu pai nunca mais ia sair da frente da TV. Exato. Se eu mostrar isso pro meu pai vai ficar maluco. Ah, tem o Grease aqui, ó. O negócio tem filme bom também. Então, e o precinho camarada, viu? Vale a pena. Tá bem Não baratinho. vou mostrar isso aqui pra Marina, não, porque senão vai competir com o Dorama, vai ser um problema. Não, mas às vezes é bom que se muda o foco dela. Não muda, porque ela vai achar alguma outra coisa que ela vai vir em loop aqui durante. Ela vai 20 achar horas. um old Dorama. Se ela resolver assistir filme antigo, vai levar 100 anos pra ela parar de assistir, né? Não, pois é, essa época dela de Star Trek foram meses de só passava Star Trek em casa, não tinha mais nada. Então tá, gente. Chega por hoje. Vai lá, tchau. Tchau. Fim da... Depois de terem estrelado o sucesso do macaco, eles o sucesso do planeta dos macacos. Sucesso do macaco. Oi, final do episódio. Eita beijo danado, danadinho, que te arrepiou. Deixa eu arrepiar aqui. Tô me sentindo fraco, o beijo macaco te enfeitiçou. Gugu, yeah, yeah. Gugu, yeah, yeah, Gugu, yeah, yeah. Me mata, mulher. Gugu, yeah, yeah. Fim da sessão.